Olá, meninos! Nós iremos hoje para a página 93, português. Gostaria que todos vocês pegassem o livrinho de vocês, fossem acompanhando aqui junto comigo, tá? Abram o livro na página 93 e vamos acompanhando para que vocês possam estar participando também, tá ok? Aí nós vamos aqui para o divirta-se. As profissões têm seu vocabulário próprio, mas talvez não haja palavras tão divertidas como as expressões usadas pelos jornalistas. Vamos conferir algumas dessas expressões? Aí nós temos aqui o jornalista, ele está sentado aí na cadeira escrevendo a sua notícia, né? Ele diz, isso que é furo. Vamos descobrir o que é furo? Vamos lá? Na gíria jornalística, foca, deixa eu colocar aqui na palavrinha, foca, não é aquele simpático bichinho, mas sim o jornalista que está iniciando na carreira. Faro. Faro não é o olfato dos cães, não, mas uma sensibilidade que certos jornalistas têm para encontrar boas notícias. Quer mais? Barriga. Barriga não é uma parte do corpo. Barriga é uma notícia falsa, é uma fake news. Furo. Furo não é um buraco no jornal, mas uma notícia dada antes que outros o façam. Discuta com o professor e com a turma. Então, nós vimos aqui, né, as palavrinhas que são usadas aí pelos jornalistas. Foca, que não é um animalzinho. O que é a foca? Quem aqui ainda lembra? É um jornalista aí que está iniciando na carreira, né? Chamado de foca. Faro. Não é o faro dos cães, né? Sensibilidade que os cães têm. Mas sim a sensibilidade que certo jornalista tem para encontrar boas notícias, né? Barriga, não é essa parte do corpo, não. Barriga é uma notícia falsa, é uma fake news. Furo. Furo não é o furozinho lá no jornal, como ele diz, não. O que é o furo? O furo é uma notícia dada em primeira mão, né? É aquele jornalista que tem a sorte de ter a notícia em primeira mão, certo? Então vamos lá. Qual das expressões você achou mais interessante? Cada um tem a sua opinião, né? A que eu gostei mais foi barriga. Barriga, notícia falsa, fake news, tá? Eu gostei bastante, mas você pode estar escolhendo outra aí e dar sua justificativa, tá? Você concorda que essas expressões são divertidas? Por quê? Eu achei bem divertido, né? As pessoas que não conhecem, quem não sabe, imaginam que é outra coisa, né? Nem vão entender. Então, quando você sabe o significado, é bem engraçado. Bastante engraçado. Atividades complementares. Agora nós iremos ler o textozinho aí na página 94. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem a leitura, tá? Emily tinha medo de dormir sozinha e acabou descobrindo um modo de livrar-se do medo. O que ela inventou deu tão certo que resolveu escrever um livro para ajudar as crianças que têm o mesmo problema. E isso também virou notícia. Certo, gente? Então, nós vamos ver a historinha aí da Emily, né? Ela tinha muito medo de dormir sozinha. Você também tem medo de dormir sozinho? Vamos ver se a história dela vai ajudar você a acabar com esse medo? Menina de 7 anos escreve livros sobre medo de dormir sozinha. Todas as noites, Emily Lousada pegava seu travesseiro e ia até o quarto dos seus pais porque não conseguia dormir sozinha. Eu não tinha coragem, diz a menina, hoje com 7 anos. Um dia ela teve uma ideia, pegou o seu travesseiro, seu elefante de pelúcia e borrifou o perfume dos pais. Depois disso, nunca mais dormiu em outra cama que não fosse a sua. Foi a partir da própria história que a garota escreveu, sem contar para ninguém, o livro Quando Eu Vou Dormir no Meu Quarto. O texto apresenta a personagem Elizabeth, uma menina que sofreu do mesmo problema que ela. Eu tinha um monte de livros e queria um em que eu pudesse dar o meu próprio autógrafo para as pessoas. Conta a Emily, que diz ter mais de 200 na estante. Então ela gosta bastante de ler, né, gente? Pois ela conseguiu o que queria. Já fez 2 lançamentos e 2.000 exemplares impressos, assinou mais de 100. Agora quer espalhar a história para que mais crianças deixem o medo de lado. Ela perguntou se poderia levar a história em orfanatos, diz a mãe, Gleice Lousada. Vamos a uma creche e 2 abrigos neste mês, segundo ela.
O dinheiro das vendas será doado a instituições carentes. Vi em um filme que essas crianças também têm medo de dormir sozinhas. Acho que elas vão conseguir se lembrar da minha história antes de ir para a cama, explica Emily. As ilustrações também foram desenhadas pela garota, que garante que fez tudo sozinha. Meus pais são engenheiros, mas eu não quero ser, porque não gosto de ficar trabalhando no computador, diz ela. Quero um trabalho bem criativo, quando eu crescer, como artista. Textozinho foi publicado no Folha de São Paulo, tá, gente? A primeira questão. Antes de fazer seu livro, Emily teve uma ideia para conseguir dormir sozinha. Que ideia foi essa? O que foi que ela fez? Ela pegou o elefantinho dela e o travesseiro e borrifou o perfume dos pais. Aquilo ali fez com que ela tivesse coragem de dormir sozinha, porque ela ficava sentindo o perfume dos pais como se ele estivesse ali próximo a ela, né? Então foi o que ajudou. Ela foi muito criativa e inteligente, né, gente? Quanto ao livro, quando eu vou dormir no meu quarto, escrito por Emily Lousada, responda. Qual é o nome da personagem do livro que Emily escreveu? O nome do personagem aparece aqui, ó. Elizabeth, né? O nome do personagem do livro que ela escreveu. Não é da garotinha que escreveu o livro. Do livro é Elizabeth. Em que a personagem do livro de Emily se parece com a autora? A personagem Elizabeth, ela diz aqui que tinha o mesmo medo que ela, né? Ela tinha medo de dormir sozinha, agora ela não tem mais, né? Então, tinha o mesmo medo que ela, que era de dormir sozinha, certo? 3. De acordo com o texto, qual é o desejo que Emily tem em relação aos livros? De acordo com o texto, qual é o desejo que a Emily tem em relação aos livros? Ela tinha um desejo de quê? De poder publicar o seu próprio livro para que ela mesma pudesse estar dando seu autógrafo, né? Tá assinando o livro, era o desejo dela. Como você acha que o livro de Emily pode ajudar outras crianças a dormir sozinhas? Com certeza esse livro ele vai ajudar porque as crianças vão sentir coragem também, né? De estar dormindo sozinha e pode fazer igual ela fez, né? Colocar o cheirinho aí do pai e da mãe no travesseiro, alguma coisa que você gosta muito, tá dormindo ali pertinho, que você, quando você estiver dormindo, você não vai ficar assustado quando acordar e não ver o pai e a mãe do lado, né? Então esse livro vai ajudar bastante as crianças. E saber também que não é só você que tem medo, né? Muitas crianças têm medo de dormir sozinho, não é só você. Copie a questão 5. Copie as alternativas corretas quanto aos textos de notícias publicadas nos jornais. Os fatos apresentados são de criação de quem escreve o texto. A linguagem é objetiva, o texto é informativo. Tá? Então, aqui é para vocês copiarem as alternativas corretas quanto aos textos de notícias publicadas nos jornais. Tá? É correto dizer que os fatos são apresentados, são criações de quem escreve o texto, não é criação, né? Texto jornalista tem que ser algo real, verdade. A linguagem é objetiva? Sim, né? O texto é informativo? Sim, porque passa uma informação. Então, vocês marcam X nas duas questões, nem precisa copiar, tá? 6. Releia o trecho retirado do texto, depois copie a resposta correta. Eu tinha um monte de livros e queria que eu pudesse dar o meu próprio autógrafo para as pessoas. As palavras destacadas no trecho do texto referem-se a... As palavras destacadas são eu, né? E eu também, aparece 2 eus aí. Essa palavrinha destacada no texto, as duas, se referem a quem? A Elizabeth, a personagem do livro de Emily, ou a Emily, a autora do livro? Emily, que escreveu o livro, né? Quem está falando é a Emily. Então, está se referindo a ela que está falando, a fala é a dela. 7. Passe a palavra destacada para o plural. Observe as alterações na frase com a mudança. Vi em um filme que essas crianças também têm medo de dormir sozinhas. Então, filme é a palavra que está destacada. No plural vai ficar como? Filmes, né? Vi em um filme, vai ficar vi em uns filmes, que essas crianças também têm medo de dormir sozinhas. Então, filmes, tá? A palavrinha no plural. Passe a palavra destacada para o singular. Observe as alterações na frase com a mudança.
As ilustrações também foram desenhadas pela garota, que garante que fez tudo sozinha. Então, vai ficar: a ilustração também foi desenhada pela garota, que garante que fez tudo sozinha. Essa é a resposta, tá, gente? 9. Reescreva o trecho do texto, passando os substantivos destacados para o grau diminutivo. A tia já vai fazendo a leitura, passando para o grau diminutivo, por causa do tempo. Foi a partir da própria história que a garota escreveu, sem contar para ninguém, o livrinho Quando Eu Vou Dormir no Meu Quarto. O texto apresenta a personagem Elizabeth, uma menininha que sofria do mesmo problema que ela. 10. Reescreva o trecho retirado do texto, acrescentando outras palavras. A tia está na questão 10. Para indicar o grau aumentativo. Um dia ela teve uma ideia, pegou seu travesseiro e seu elefante de pelúcia e borrifou o perfume dos pais. Então, a palavra destacada é ideia. Nós iremos aí estar colocando outra palavrinha para indicar o grau aumentativo. Um dia ela teve uma grande ideia, né? Que é o grau aumentativo. Pegou seu travesseiro, seu elefante de pelúcia e borrifou o perfume dos pais, certo? Essa é a atividade da página 95. Eu espero que todos vocês tenham acompanhado aí juntamente com a tia. E aí vocês vão fazer o Vamos Relembrar. A tia vai estar fazendo depois a correçãozinha lá na plataforma, tá? Todo mundo respondendo a atividade. Até mais!